Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 19 de abril de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos de ontem para hoje, na madrugada do dia 19 lá em Israel, no finzinho do dia 18 aqui no Brasil, tivemos o ataque de Israel contra o Irã, né? Foi um ataque que chamou atenção, ninguém esperava, muita gente estava falando, não, Israel vai atacar depois do Shabbat, né, depois do sábado, né? Não vai ser antes disso, né? E principalmente vai ser uma coisa, ou talvez nem ataque, porque como a gente estava falando, parece que os Estados Unidos não queria que Israel atacasse, ou queria que adiasse esse ataque, coisa e tal, surpreendeu todo mundo. Teve o ataque, mas foi um ataque pequeno, tá? Visou apenas a cidade de Isfahan aqui, essa base aérea nessa região aqui de Isfahan. Aqui teve explosões, teve coisas atingidas aqui, mas a parte nuclear, existem instalações nucleares aqui em Isfahan, não foi atingida, Israel não visou o programa nuclear do Irã. Bom, vamos ver o que isso significa. Teve outras operações aqui também na Síria e também aqui no sul do Líbano, bem como na faixa de Gaza, continuam as preparações para a ação em Rafah. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Daqui Pra Frente é Só Pra Trás, Vendo Fiat Maréia, Não Quero Essa Carniça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos começar falando aqui da faixa de Gaza, rapidinho, só para dar a noção do que está acontecendo aqui. A gente teve vários ataques em alvos ali na faixa de Gaza ao longo do dia, ou seja, isso aqui é importante deixar claro que Israel não está parado, não parou as ações na faixa de Gaza, continua fazendo operações ali, mas o que chama atenção é que Israel fez preparações significativas para a evacuação de cerca de 1 milhão de civis de Rafah, segundo fontes israelenses, né? Ou seja, a preparação para a evacuação de Rafah está acontecendo. Israel deve depois fazer essa evacuação e depois fazer a operação lá em Rafah. É isso que se planeja aí nas próximas semanas, né? Em paralelo com isso, o governo Biden, né, o governo americano, continua com o plano dele de distribuir comida ali através de um porto na cidade de Gaza, mas vocês sabem, o próprio Estados Unidos não aceita fazer isso com a UNRWA, né, com a Agência das Nações Unidas para a Palestina, justamente porque ela está envolvida nesses ataques terroristas, né? Ficou muito claro que a UNRWA não tem a confiança mais das pessoas. Então, o governo Biden fez uma coisa inteligente do ponto de vista político. Ele escolheu uma outra agência da ONU para distribuir a comida ali. Não apenas isso evita ter que contratar a própria UNRWA para fazer a coisa, como isso gera uma competição de agências da ONU em Gaza, né? Ou seja, a UNRWA agora tem um problema. Ela não tem mais financiamento do Ocidente e não é mais a única agência. Os países agora que quiserem ajudar a Palestina podem ajudar através da outra agência, que é a World Food Program, ou seja, Programa de Alimentação Mundial, que é uma outra agência da ONU que não é focada, ao contrário da UNRWA, que é focada na questão palestina ali na faixa de Gaza. Essa é para o mundo todo, mas o grande coisa é isso, né? Você tirou da UNRWA a premissa de atuar ali na faixa de Gaza. Então é isso que está acontecendo, né? O pier está sendo construído ainda, deve levar algumas semanas ainda para começar a operar, mas vai ser operado por essa outra agência da ONU, não vai ser pelos americanos propriamente ditos. Eles estão construindo, eles vão fazer a segurança da região, mas não vão fazer a distribuição de comida propriamente dita, né? Bom, Israel tem feito vários ataques também no sul do Líbano, né? Continuam vários ataques ali no sul do Líbano. Justamente uma grande quantidade na cidade de Aita Ash-Saab, segundo estão dizendo aqui, ela foi totalmente destruída justamente porque estava sendo usado por milícias do Hezbollah ali no sul do Líbano, né? Vocês sabem, há poucos dias atrás, o Hezbollah lançou um ataque contra o norte de Israel, que acabou ferindo 18 pessoas ali, principalmente recrutas israelenses. Então Israel está fazendo aí essa volta aqui também no Hezbollah, né? E finalmente o Hezbollah está bastante preocupado com a segurança lá em Beirute, parece que está cada vez mais forte a segurança do pessoal do Hezbollah, tá? Isso aqui não é a polícia de Beirute, não é a polícia do Líbano, infelizmente o Hezbollah
meio que tomou conta do Líbano, né? Então eles têm a polícia deles lá que está fazendo a segurança do pessoal do Hezbollah lá em Beirute, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala, como era de se esperar, sobre o grande ataque que houve, né, ontem de Israel contra o Irã, e nós vamos falar disso imediatamente. Isso daqui foram explosões na Síria, essa explosão aqui foi na Síria. Como a gente viu, houve explosões aqui na Síria, em Al-Shuad, também aqui no Irã, e também teve alguma coisa em Bagdá também. A gente não tem imagem, mas teve essas explosões aqui nesse ataque israelense. A grande coisa que chamou a atenção é que não foi um ataque grande, tá? Aqui, ó, tá Israel bombardeando áreas próximo de Isfahan. Segundo dizem os iranianos, foram apenas drones, não foram mísseis. Ontem, quando eu fiz uma live ontem, abri a live tarde da noite para mostrar as imagens e coisa e tal, e teve alguns mísseis atingindo o solo, mas aquelas imagens que teve mísseis atingindo o solo não eram de ontem. Olha que coisa, né? Como eu falo para vocês, isso é um problema realmente quando acontece esses eventos assim na hora. Muita gente pega imagem antiga, pega coisa antiga de outros lugares, às vezes, para tentar fazer um ponto político, para tentar fazer um argumento qualquer. Isso daqui aconteceu ontem mesmo, tá? Essa imagem aqui é de ontem mesmo, mas nem todas são, tá? Muitas, as que eu mostrei ontem que tinha uma grande explosão de um míssil, não era dali, né? Então, aqui tem outros ataques aqui. Essa imagem aqui, tá aqui, ó. Esse vídeo não mostra um ataque israelense ao Irã, é na verdade um ataque do Hezbollah contra um vilarejo no norte de Israel mais antigo. Então, esquece isso daqui. Isso daqui não aconteceu ontem, infelizmente. É muito comum nesse momento que você tem o ataque, né, haverem notícias antigas e coisa e tal, só depois que a gente consegue verificar com calma o que é, o que não é. Mas, de fato, houve os ataques ali. Isso daqui também é imagem do Irã, isso aqui foi resultado de um ataque ali no Irã. Tem aqui algumas outras imagens que mostram também coisas ali. Daqui dá para ver os aviões contornando Isfahan, ou seja, no final das contas o ataque foi focado no Irã, em Isfahan. Foram esses dois pontos principais aqui, Isfahan e Al-Shuaida, né, aqui na Síria. Foram os dois pontos principais. Algumas pessoas relatam ataques em Bagdá também, aqui no norte do Irã, alguma coisa em Teherã, mas é tudo coisa assim, muito relato, disseram que teve, mas não tem nenhuma evidência. Então, aparentemente, o ataque foi só este. Foi só Isfahan, foi só nessa base aérea aqui. A base aérea teria sido atingida, mas nada significativo também, não consta que tenha sido uma destruição muito grande. Essa base aqui é uma base que o Irã tem os jatos F-14 deles, né? O Irã, houve uma época que era aliado americano, então tem jatos americanos mais antigos, né? Mas tem ainda, e ficariam nessa base aqui. Então pode ser que o alvo fossem esses jatos que foram destruídos, ou seja, pode ser que Israel resolveu retaliar exatamente na mesma proporção, porque lembra, a única coisa que o Irã conseguiu atingir de fato em Israel foi a base aérea de Navetim, e a base aérea de Navetim foi atingida naquele ataque grande do Irã contra Israel, mas não teve nenhum dano significativo. A gente chegou a mostrar o que teve de dano lá, um buraco na pista de taxiamento e um prédio que foi atingido parcialmente, mas nem caiu o prédio, nem destruiu nada, foi do lado do prédio que caiu. Talvez Israel tenha respondido exatamente nos mesmos termos, atingindo uma base aérea do Irã, uma base convencional, não foi nada, não visou nada nuclear. Talvez tenha sido isso a resposta de Israel, né? Antes desse ataque israelense ao Irã, estava circulando essa notícia aqui, ó. Israel, alegadamente, obteve aprovação do governo Biden, né, dos americanos, para fazer a operação em Rafah, desde que não ataque o Irã, segundo relatórios do Catar, né? Então o Catar teria... veja, Israel está agindo em conjunto com outros países árabes e com o próprio Estados Unidos, e teria conseguido essa autorização para agir em Rafah, desde que não atacasse o Irã. Só que Israel está preparando a ação em Rafah e parece que não queria deixar o povo sem resposta. Então fez esse ataque, foi um ataque equivalente,
mas certamente foi um ataque muito menor do que muita gente esperava, né? Muita gente achava que Israel iria aproveitar essa oportunidade para destruir toda a indústria nuclear do Irã. Talvez Israel tenha optado realmente por uma coisa mais leve para não causar grandes danos, e de fato é o que parece estar acontecendo, tá? Então aqui, ó, teve ataques israelenses em Sueida, ali na Síria, e parece que isso foi a destruição de um batalhão de radar, uma torre de radar ali em Sueida, né? Outros alvos foram o aeroporto e uma área em Daara, no estado de Daara, ali na Síria, né? Fontes da Guarda Revolucionária Islâmica confirmaram que mísseis israelenses atingiram a cidade de... eu não vou me atrever a ler esse nome aqui, que é em Isfahan, ou seja, é justamente isso daqui, ó. Aqui, ó, é esse nome aqui, ó. Kajavarestan, que é essa base aérea aqui, próximo de Isfahan. Então, isso aqui é que foi atingido. É só isso, não teve nada além disso. Alguns relatos de outros ataques em outros lugares, quer dizer, aqui e na Síria, né? Na Síria teve também em Al-Shuaida, né? Então, temia-se que, por exemplo, aqui em Isfahan existem coisas atômicas, né? Existe um centro de pesquisa atômico, existe um reator nuclear, e bem perto daqui, em Natanz, tem também coisas de enriquecimento de urânio, né? E aqui em Isfahan tem o processamento de urânio e também tem reatores de pesquisa, desculpa. Enfim, achava-se que o Israel poderia ter visado essas instalações do Irã. Não visou, tá? Não atingiu nada nuclear, foi só a base aérea ali que tinha os F-14 mesmo. Então, a base aérea em Isfahan foi atacada ao longo da noite, de acordo com especialistas israelenses e americanos. Muitas explosões foram ouvidas e existem relatórios conflitantes sobre o método de ataque. Alguns dizem que foi míssil, outros dizem que foi drone. O governo iraniano diz que foram só drones, não teve nenhum míssil, mas o governo israelense fala que teve mísseis e drones, então a gente não sabe, né? E o Irã avisou Israel para não atacar locais nucleares, e o Irã iria escalar as ameaças caso fossem atacados os alvos nucleares, né? Um oficial americano confirmou que Israel fez um ataque contra o Irã. Tanto esse oficial quanto outro oficial americano dizem que Israel indicou que não atacariam alvos nucleares, né? Os Estados Unidos não deram a luz verde para este ataque, também foi o que disseram os oficiais. Ou seja, não foi aprovado pelos Estados Unidos, foi uma ação de Israel especificamente, né? Bom, o alto comando israelense está reunido para uma reunião lá nos quartéis generais em Tel Aviv, mas não se sabe se tomaram alguma decisão, se o ataque é só esse mesmo, se vai ter mais coisa, ninguém sabe, né? Agora, o Conselho Nacional do Irã está, segundo estão dizendo, está tendo uma reunião de emergência depois desse ataque israelense essa manhã. Mas não, porque tem outras pessoas dizendo o contrário. Não houve reunião de emergência do Supremo Controle, do Conselho Supremo do Irã nesse ataque israelense. Então não sabemos se teve ou não teve o encontro, mas o que a gente sabe é o seguinte: a mídia iraniana está dizendo que o ataque foi pequeno, que tudo foi interceptado, que nada foi prejudicado, ou seja, isso é a típica retórica. Eles não falaram nada ainda, mas é a típica retórica que sugere que o governo iraniano não irá retaliar a Israel. Ou seja, entendeu que foi um ataque pequeno, foi só porque Israel queria demonstrar que atacou para responder, não vão atacar isso daí. Pode ser que seja realmente isso que tenha acontecido. Israel concordou com os outros países árabes e com os Estados Unidos a ação em Rafah, em troca de não fazer um ataque significativo ao Irã, mas para não deixar as palavras sem resposta, fez um pequeno ataque ao Irã para dizer, não, respondemos, fizemos a resposta. Não atingimos alguma coisa muito crítica lá e pronto, né? Ou não. Ou isso daí é só preparação para alguma coisa maior que ainda está por vir, né? Bom, o comandante iraniano disse que Teherã vai rever sua doutrina nuclear depois desse ataque israelense, não sei o que lá. Bom, isso aí não quer dizer muita coisa, né? Rever doutrina nuclear, dizer quando é que... A doutrina é tipo a política de uso de armas nucleares, né? Então a doutrina nuclear de um país é a política, em que situações aquele país iria usar armas nucleares, né? Vai rever esse tipo de coisa.
Não sei se tem um impacto muito grande isso daí, né? É uma forma de responder a esse ataque israelense sem responder, né? Agora, teve um monte de encontro aqui, um monte de jato saiu de Israel depois desse ataque e foi aqui para Ramstein, na Alemanha, aqui na Europa. O que eles foram fazer lá a gente não sabe, né? É possível que tenha algum encontro lá, alguma negociação por trás dessa história toda lá na Europa, né? Infelizmente, no meio dessa confusão toda, felizmente, parece que foi só isso, um ataque pequeno, o Irã não vai retaliar, então meio que pode ser que tenha morrido a coisa aqui, vamos torcer para isso, para não ter terceira guerra mundial, porque, meu amigo, se tiver terceira guerra mundial com o governo Lula no poder, olha isso aqui, ó. Isso daqui são os militares brasileiros comemorando o Dia das Forças Armadas Iranianas, no meio de um conflito em que o Irã está agindo como agressor de Israel, agressor dentro do Oriente Médio. Eu vou te falar um negócio, é uma tristeza muito grande realmente esse governo Lula, cara. Como que a gente foi cair no colo desses pilantras socialistas? Que absurdo isso. E as Forças Armadas ali felizes da vida, olha só. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.